De volta aqui com o Gazeta Entrevista, está conosco o promotor de Justiça do Ministério Público Estadual, Dr. Glaucio Oshiro, ele que atua na área da saúde pública. E nós o trouxemos aqui para falar de um tema que ganhou atenção essa semana, que foi exatamente a questão envolvendo a vacina contra o HPV. A TV Gazeta exibiu nos seus telejornais uma ampla reportagem mostrando que adolescentes que tomaram a vacina estão tendo sérios problemas de saúde, quase uma dezena de adolescentes, e atribui-se esses problemas à vacina contra o HPV. E a gente trouxe o promotor para a gente abordar essa questão e ver o que o Ministério Público pode fazer sobre isso. Boa tarde, doutor Glaucio, bem-vindo. E para começar, doutor, eu quero exibir o resumo dessa reportagem que a TV Gazeta fez para a gente contextualizar, entender melhor o problema. A seguir, a gente então adentra no assunto. Vamos ver, produção. Põe no ar. Os telejornais da TV Gazeta mostraram o drama das famílias que tentam buscar tratamento para as filhas depois que tomaram a vacina contra o HPV, o câncer do colo de útero. Ao todo, são 9 meninas e adolescentes que apresentaram mais de 30 reações à vacina, como é o caso da filha da Antônia Lima. A garota estava de cadeira de rodas, começou a caminhar, mas encontra dificuldades. As pernas estão atrofiando. A mãe disse que tudo começou quando a menina tomou a vacina contra o HPV na escola. Minha filha era perfeita, andava, todo mundo aqui conhecia ela, quando nós chegamos aqui ela tinha uns 9 anos, brincava, corria, era uma menina normal. Aí a partir do momento que eu dei a vacina, é assim, 3 anos assim já. Para o Ayrton Lourenço, não houve tempo de cobrar o tratamento. A filha de 9 anos de idade faleceu 12 dias após ser vacinada. Você tem alguma dúvida que foi a vacina? Rapaz, não descarta nenhuma não. Pode ser, e pode ter também, que ela podia ter outra causa e a vacina deu esse empurrão também, né? Ela podia ter outra coisa também por trás que a gente não sabia também. E com essa coisa da vacina pode ter causado, né? Mas na minha mente foi a vacina. Ela era cheia de saúde, né? Cheia de saúde. Um grupo de mães se reuniu e tenta conseguir junto ao Estado o tratamento para as filhas. Descobriram um hospital especializado no estado do Paraná, mas o governo do Acre não quer colocar as pacientes no programa de tratamento fora de domicílio, o TFD. A Secretaria de Saúde diz ter criado uma equipe multidisciplinar para atender as vítimas em Rio Branco. O governo federal e a Secretaria Estadual de Saúde têm um cálculo perverso para manter os programas de vacinação contra o HPV. Eles dizem que existe um custo-benefício. Mesmo que algumas meninas venham a ficar aleijadas ou mortas, outras conseguirão se salvar do câncer do colo de útero. Por isso, é quase impossível acabar com os programas de vacinação. Em Minas Gerais, o Ministério Público Federal tentou, mas a Justiça indeferiu o pedido. Doutor Glaucio, o Ministério Público já tem conhecimento desse caso, inclusive já tomou providências. Como é que está essa questão no Ministério Público? Bom, boa tarde. Boa tarde. Nós recebemos justamente essa comissão de mães que foi exibida na reportagem e a partir daquele momento nós começamos a tomar as devidas providências. Inclusive, essa formação da equipe multidisciplinar foi uma provocação do Ministério Público. Além disso, nós também provocamos a investigação epidemiológica a partir do momento em que nós soubemos dessas reações adversas oriundas potencialmente da vacina. A partir desse momento, nós instamos a Secretaria de Saúde porque identificamos uma fragilidade na vigilância epidemiológica com relação a essas notificações das reações adversas. Em face disso, a Secretaria de Saúde entrou em contato com o Ministério da Saúde, que virá no próximo mês de agosto para fazer uma triagem, uma abordagem mais profunda a respeito da questão. É verdade que o Ministério Público, assim como qualquer instituição, tem que seguir protocolos e isso envolve prazos, envolve providências a médio e longo prazo. Há quanto tempo vocês já têm o conhecimento dessa situação? Nós recebemos as primeiras notícias no final do ano passado. E a partir desse instante nós buscamos uma integração com outros ministérios públicos pelo país a fim de captar outras notícias semelhantes, no que numa resposta mais imediata nós não obtivemos maiores notícias sobre reações adversas em outros estados. No entanto, a gente vem tentando obter maiores informações, inclusive a partir de evidências científicas que instruem o nosso procedimento investigatório, para tentar, pelo menos, trazer algum debate, algum diálogo a respeito da vacinação. Porque são
duas frentes, né? Resolver o problema das pessoas que têm problemas de saúde, né? E ver se é a vacina mesmo que está causando, para que isso não se espalhe. E eu conversei com algumas mães, uma delas inclusive veio aqui na televisão, e o que eu percebo é que elas querem mais agilidade nas providências a curto prazo. Por exemplo, uma junta médica para diagnosticar, dar um tratamento. Nesse sentido, o que o Ministério Público pode fazer? Bom, a partir da formação dessa equipe multidisciplinar que foi mencionada na reportagem, que foi oriunda inclusive da provocação do Ministério Público, os técnicos vão criar alguns fluxos operacionais, alguns fluxos de atendimento para fazer os atendimentos a essas mães. A reportagem também mencionou que parece não ter sido possível encaminhar os pacientes a esse hospital do Paraná. Nós oficiamos recentemente essa instituição e estamos aguardando resposta. Mas é interessante e muito importante informar que não basta apenas o Estado do Acre, a Secretaria de Saúde, querer fazer com que esses pacientes se insiram no programa. É preciso que o próprio hospital do Paraná queira recebê-los, porque a gente não consegue emitir alguém se não há um receptor. Sim. E esse problema revela que a coisa pode ser muito maior. E aí, o governo federal é que tem autonomia para aplicar vacina, os programas são nacionais. Em sendo dessa forma, o Ministério Público do Acre teria condições de intervir numa questão de âmbito nacional? Claro, é importante salientar também que a gente precisa guardar a resposta da investigação epidemiológica. No entanto, caso a gente consiga definir alguma correlação entre as reações adversas e o próprio programa de vacinação da HPV, nós poderemos tomar providências, sejam elas administrativas, provocando o Ministério da Saúde a fazer um debate e a tomada de providências, desde que até o ingresso de ações judiciais correspondentes. Nós, inclusive, já iniciamos um primeiro contato com o Ministério Público Federal aqui do Acre e iniciamos as tratativas a respeito das eventuais providências a serem tomadas. Nessas providências que o senhor tomou, existe algum tipo de prazo para que as respostas aconteçam? Por exemplo, o senhor oficiou ao hospital lá, ele tem um prazo para responder esse ofício? Sim, por lei nós temos aproximadamente 15 dias para que eles nos respondam. No entanto, dependendo da complexidade técnica, é possível dilatar esse prazo. Então a gente, como nós falamos de políticas públicas, as políticas públicas elas necessariamente têm que ser construídas de forma responsável e isso não vem de imediato. No entanto, para a questão terapêutica dessas pacientes que estão aqui, obviamente o SUS deve dar a resposta adequada. E é essa resposta adequada a curto prazo que o Ministério Público vem provocando a Secretaria de Saúde para que essa equipe de multiprofissionais possam dar a resposta adequada, inclusive dialogando com outras unidades de referência pelo país. Esses parâmetros que o Ministério da Saúde coloca, né, os fabricantes de medicamentos em geral colocam, de que em uma parcela pequena da população pode surgir reações adversas, efeitos colaterais, quer dizer, é uma coisa assim, até certo ponto, de uma frieza, de uma falta de sensibilidade, porque uma vida não tem preço, né? Se você for mensurar, mas em 1% da população pode ter óbito, eventualmente, para que os 99% tenham saúde. Não é um cálculo injusto, na sua opinião? Tem muitas circunstâncias que elas precisam ser abordadas de maneira mais aprofundada. Essa questão sobre a viabilidade ou não de uma determinada política pública ou de determinado programa de dispensação de medicamentos, ela quase sempre traz consigo algumas reações adversas. Obviamente que com relação à vacinação da HPV, nesses estudos que estão fundamentando o nosso procedimento, nós identificamos diversos países pelo mundo que estão fazendo o acompanhamento desde 2006, quando houve o ingresso da vacina para a população de base. E nessas evidências científicas, que elas são bastante fortes, elas são oriundas de revisões sistemáticas de outros estudos, não se identificou
em mais de 270 milhões de doses aplicadas em todo o mundo, não se identificou reações graves. Ao contrário do que parece que está acontecendo no nosso território. Então, a partir do estudo epidemiológico do nosso território, se de fato for constatado que há essas reações graves, ou seja, óbito que foi comentado, a distrofia muscular que tem sido apresentada, casos de epilepsia também que teriam sido decorrência da vacinação, aí talvez a gente possa mudar o enfoque e aí trazer não esse cálculo perverso, como se colocou até, vem se colocando, mas evidenciar uma necessidade de revisão sistemática dos próprios estudos em nível mundial. Esses estudos são oriundos das mais respeitadas agências de saúde, como a FDA norte-americana, CDC também americana, os países de acesso universal como o Reino Unido. Então, ela tem uma base de sustentação bastante forte com agências independentes e não vinculadas à indústria farmacêutica. Pois é, essa questão o senhor coloca que é preciso ter responsabilidade no estudo, no aprofundamento, exatamente porque não adianta você querer combater a consequência e deixar a causa em evidência, né? Ou seja, é preciso também a compreensão das famílias para que tudo isso tenha um desfecho de forma que o problema seja resolvido definitivo. Isso, exatamente. As mães estão procurando diuturnamente o Ministério Público. A gente está sempre de portas abertas, chamando outras mães que possivelmente possam estar sofrendo as mesmas reações e com as mesmas suspeitas de que sejam decorrentes. Bem por isso é bastante importante essa entrevista para que outras pessoas, pais, mães, responsáveis, fiquem atentos aos sintomas que seus filhos, suas filhas estejam tendo, para que a gente consiga angariar mais dados e consiga produzir um estudo epidemiológico mais aprofundado. A gente precisa obter muito mais informações nesse amplo plexo de pessoas que foram vacinadas aqui no nosso território, porque, de fato, essas adolescentes que vêm indicando os sintomas que estão instruindo o nosso procedimento, de fato, são questões bastante graves. E essas mães que têm ido constantemente relatam a modificação da vida das adolescentes e da própria família, o que é bastante pernicioso para o nosso ambiente. Justamente por isso o Ministério Público vem provocando rotineiramente e ordinariamente a Secretaria de Saúde para providência. Doutor Glaucio, agora abrindo um pouco mais o assunto, o senhor é da área da saúde, né? Saúde pública. E o que a gente percebe, a nível empírico, né, observando, é que a saúde pública tem muitos problemas. Isso não é só no Acre, é no Brasil todo. Mas como é que tem sido atender essas demandas volumosas, né? E o Ministério Público talvez não tenha essa estrutura para acompanhar o nível de demanda que existe atualmente. Como é que a instituição tem feito para atender, na medida do possível, o que a população espera? Essa é uma resposta bastante inglória, eu diria, porque os problemas de saúde não cessam nunca. E a demanda é cada vez maior por melhores, obviamente, e mais profissionais atendendo. Então, o que nós fazemos é tentar, ao máximo, otimizar os nossos recursos, principalmente em relação aos recursos humanos. De que maneira? Nós produzimos relatórios e passamos a angariar dados e informações para coletivizar as demandas. Sim. E não agir individualmente como se ilha fosse. Então a gente precisa ampliar o espectro de atuação para que a gente consiga ser mais efetivo. Um exemplo, se falta um medicamento de alto custo que seja de políticas públicas, é muito mais efetivo de nossa parte, inclusive otimizando os recursos que nós temos disponíveis, a entender o porquê que aquele medicamento está faltando e não porque o medicamento faltou apenas para a Dona Maria. E a partir desse momento em que nós verificamos uma abrangência maior, certamente essa falta de medicamentos pode indicar que várias outras pessoas estejam sofrendo pela mesma ausência do poder público. Nesse sentido, a gente amplia sempre o objeto e coletiviza a demanda.
Muito bem, doutor Glaucio Oshiro é promotor de justiça do Ministério Público Estadual e atua na área da saúde pública. Muito obrigado pela vinda, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco, é só um instante. Até já.